Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem nascer destinadas à prosperidade, enquanto outras lutam a vida inteira sem nunca conseguir romper o ciclo da escassez? Napoleon Hill acreditava que a resposta não estava na sorte nem nas circunstâncias, mas no modo de pensar. Segundo ele, a riqueza não é um prêmio reservado para poucos, mas uma consequência natural de quem aprende a obedecer às leis mentais que governam o sucesso. Hill dedicou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos e influentes do seu tempo, de Henry Ford a Thomas Edison, de Andrew Carnegie a Alexander Graham Bell. Ele descobriu que, embora suas trajetórias fossem diferentes, todos seguiam o mesmo conjunto de princípios invisíveis, princípios que ele chamou de as leis da riqueza. E essas leis não falam de dinheiro, falam de mentalidade, porque o dinheiro, segundo Hill, é apenas um reflexo do estado interior. É o efeito visível de uma causa invisível. A primeira grande verdade que ele aprendeu é que a riqueza começa como uma ideia. Toda fortuna nasce primeiro como um pensamento sustentado com fé, mas o que separa o sonhador do realizador é o desejo ardente. Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mantenha isso constantemente em mente. Desejo é a faísca que acende o fogo da criação, mas ele precisa ser mais do que vontade, precisa ser convicção. Quando alguém deseja algo com intensidade suficiente, essa ideia começa a dominar a mente, a influenciar o comportamento e a atrair as condições necessárias para se tornar real. Mas o desejo, sozinho, não é suficiente. A primeira lei da riqueza é o propósito definido. Hill descobriu que os homens que acumulavam riqueza e impacto sabiam exatamente o que queriam e por que queriam. Não caminhavam sem direção, não se deixavam guiar pelas circunstâncias, tinham um foco que ultrapassava as distrações e resistências. O propósito é o eixo da mente criadora. Sem ele, a energia se dispersa, as decisões se tornam confusas e a fé perde força. Por isso Hill dizia: defina o que você quer, escreva em detalhes e repita até que se torne parte de você. A mente subconsciente trabalha como um servo silencioso. Ela não julga, não analisa, não questiona. Apenas executa o que é alimentado repetidamente com emoção e crença. Por isso, quando você define um propósito claro e o repete com fé, a mente começa a agir como um ímã, atraindo pessoas, ideias e circunstâncias em harmonia com o seu desejo. Mas existe um segundo princípio que diferencia os ricos de espírito dos pobres de mentalidade: a fé aplicada. Fé, para Hill, não era esperar passivamente que algo acontecesse, era a capacidade de agir como se já fosse real. Ele dizia que a fé é o elixir do sucesso, porque transforma o pensamento comum em poder criativo. Fé é o hábito mental que se constrói pela repetição. Cada vez que você pensa com confiança, fala com convicção e age com determinação, a fé se fortalece e o medo se dissolve. Mas a maioria das pessoas vive o oposto. Alimentam o medo, repetem a dúvida e esperam prosperidade sem perceber que estão vibrando escassez. Hill chamava isso de a pobreza mental. Um estado de espírito que impede qualquer semente de crescer. A segunda lei da riqueza, portanto, é clara. Acredite com tal intensidade que sua mente não consiga conceber o fracasso. Porque o universo sempre responde à mente que tem certeza, mas há algo que poucos compreendem. As leis da riqueza não são apenas princípios de sucesso material, são leis de autodomínio. A verdadeira prosperidade não começa no banco, mas na mente. A pessoa que não domina seus pensamentos jamais dominará seus resultados. Hill dizia que cada pessoa é o resultado dos pensamentos dominantes que cultiva diariamente.
E se esses pensamentos forem de dúvida, inveja, ressentimento ou medo, nenhuma técnica financeira poderá compensar a pobreza interior. Por outro lado, quem aprende a cultivar ideias de abundância, propósito e gratidão, inevitavelmente colhe prosperidade, porque o mundo externo sempre obedece à mente disciplinada. Por isso, antes de buscar riqueza, Hill recomendava: domine primeiro o seu mundo interior. A mente indisciplinada é o maior ladrão da prosperidade. Ela se distrai, se sabota, se contradiz. Mas quando você treina o foco, quando decide o que quer e age com fé, a riqueza deixa de ser um sonho distante e se torna uma consequência natural. Agora, você vai descobrir as outras leis que regem a prosperidade. Leis que explicam por que alguns constroem impérios, enquanto outros permanecem estagnados. Não são leis místicas, são leis mentais, universais e eternas. E quando você as compreende, a riqueza deixa de ser uma possibilidade e se torna um destino. Napoleon Hill dizia que a diferença entre quem deseja e quem conquista está em uma única palavra: decisão. A indecisão, segundo ele, é o cemitério dos sonhos. Milhares de pessoas passam a vida esperando o momento certo, mas o momento certo nunca chega, porque ele é criado, não encontrado. A terceira lei da riqueza é a lei da decisão. Toda conquista nasce do ato de decidir com firmeza o que se quer e de eliminar todas as outras opções. Quem hesita, perde força. Quem decide, cria energia. Hill observou que os grandes homens de sucesso eram rápidos em decidir e lentos em mudar de opinião. Enquanto os indecisos vivem colecionando desculpas, os decididos transformam circunstâncias em oportunidades. Ele escreveu: as pessoas que falham, na maioria das vezes, têm o hábito de decidir devagar e mudar de ideia rapidamente. O homem de sucesso faz exatamente o oposto. A decisão é o ponto em que o pensamento se transforma em ação. É o momento em que a fé deixa de ser um ideal abstrato e se torna movimento. E esse movimento desperta forças invisíveis que começam a trabalhar a seu favor. Por isso, o universo parece conspirar a favor de quem decide. Não porque haja mágica, mas porque a decisão dá direção à energia. Mas decidir exige coragem. Coragem de abandonar o velho, de suportar o incerto e de caminhar mesmo quando o caminho ainda não está claro. A mente indecisa busca segurança. A mente próspera busca propósito. Hill dizia que a decisão é o primeiro teste da fé, porque acreditar sem agir é o mesmo que desejar sem criar. Toda fé verdadeira precisa ser confirmada pela ação. E essa é a quarta lei da riqueza, a lei da ação persistente. A ação persistente é o que transforma a ideia em realização. Hill descobriu que a maioria das pessoas desiste às portas do sucesso. Elas tentam, enfrentam o primeiro obstáculo e recuam. Mas os grandes realizadores têm algo em comum. Não param quando estão cansados, param quando terminam. Ele dizia: a maioria das pessoas está pronta para desistir assim que as coisas começam a dar errado. O homem de sucesso vê na derrota apenas um sinal temporário e um convite para tentar novamente. Persistência é a fé em movimento. É a crença que continua mesmo quando o resultado ainda não chegou. É a convicção que não depende do cenário, mas do propósito que se carrega no coração. É aqui que muitos se perdem. Esperam motivação para agir, quando, na verdade, a ação é o que cria a motivação. Quem age sem depender de vontade cria impulso, e o impulso é o motor da prosperidade. Hill explicava que a persistência é o filtro da mente próspera. O universo testa a sinceridade de cada desejo. Ele entrega os maiores resultados apenas a quem prova, pela ação contínua, que realmente está pronto para recebê-los. E é nesse ponto que muitos abandonam o próprio sonho. Não por falta de talento, mas por falta de constância.
A mente sem disciplina se cansa rápido, mas a mente treinada encontra energia mesmo na adversidade. E é sobre isso que eu quero te convidar a refletir agora. Qual foi a última decisão que você tomou com fé e manteve até o fim, mesmo quando tudo parecia incerto? Escreve aqui nos comentários qual foi ou qual será a decisão que vai mudar a sua vida daqui para frente. Porque quando você declara algo, você dá forma ao invisível. E a sua palavra pode ser o primeiro passo da sua manifestação. Pense nisso. A decisão e a persistência caminham lado a lado. Quem decide sem persistir, fracassa. Quem persiste sem propósito se desgasta. Mas quem decide com propósito e age com fé, cria resultados inevitáveis. Hill dizia que cada ato de coragem gera um crédito invisível no banco do universo. Esses créditos se acumulam até que, um dia, o retorno vem em forma de oportunidades, encontros e recompensas inesperadas. Por isso, nunca subestime um pequeno ato de decisão. A força de um novo hábito, a escolha de acreditar mais um dia, a persistência em continuar, mesmo quando nada parece acontecer. Esses são os tijolos invisíveis da riqueza. A cada ação, a mente se transforma. E quando a mente muda, o destino muda junto. Napoleon Hill dizia que a riqueza duradoura não é criada pela força, mas pela disciplina. Porque o sucesso que não é sustentado pela ordem mental desmorona. E aqui entramos na quinta lei da riqueza, a lei da disciplina. A disciplina é a ponte entre o desejo e a realização. É o ato diário de permanecer fiel ao propósito, mesmo quando o entusiasmo desaparece. Hill observou que os homens mais bem-sucedidos que ele estudou tinham hábitos simples, mas inquebráveis. Eles acordavam cedo, pensavam com clareza, mantinham a mente organizada e respeitavam seus próprios compromissos. Eles não dependiam da motivação, dependiam do compromisso. E esse é um dos segredos mais ignorados da prosperidade. A constância é mais poderosa do que a inspiração. Enquanto o homem comum age conforme o humor, o homem disciplinado age conforme a decisão. Hill escreveu: "O homem que não pode se controlar nunca poderá controlar as circunstâncias." A disciplina é uma forma de liberdade, porque ao controlar seus impulsos, você se liberta do caos. A mente indisciplinada é como um barco à deriva, é levada por cada vento de emoção, opinião e medo. Mas a mente disciplinada é o leme que mantém o curso, mesmo em meio à tempestade. Hill dizia que a disciplina não é algo que se conquista de uma vez, mas um músculo que se fortalece pela repetição. Cada pequena escolha feita com consciência é um ato de domínio próprio. Cada vez que você diz não à distração e sim ao seu propósito, você aumenta o poder da sua vontade. E esse poder tem um nome: autossugestão. A autossugestão é a sexta lei da riqueza. Hill a chamava de o canal entre o consciente e o subconsciente. Tudo o que você repete, sente e acredita se torna uma ordem gravada na mente profunda. E é a partir dessas ordens que a vida começa a responder. A autossugestão é o meio pelo qual você treina a mente para acreditar antes de ver. Cada palavra que você repete com emoção se transforma em vibração, e essa vibração molda as oportunidades que chegam até você. Por isso, Hill insistia: controle a conversa interior. O que você diz a si mesmo todos os dias é o que determinará seu destino. A maioria das pessoas não percebe, mas vive se sabotando com frases invisíveis. Eu nunca consigo. Isso não é para mim. Eu não tenho sorte. Eu não sou capaz. Essas palavras são sementes de derrota plantadas na mente subconsciente. E toda semente plantada, mais cedo ou mais tarde, floresce. Mas quando você muda o diálogo interno, você muda a vibração. E quando muda a vibração, muda o destino. Por isso,
Hill ensinava seus alunos a criar afirmações de riqueza, não para enganar o cérebro, mas para treiná-lo a pensar de forma construtiva e próspera. Frases como: "Eu tenho o poder de conquistar o que desejo. Minha mente é criadora e atrai prosperidade. O sucesso é natural para mim. Cada dia sou mais capaz e confiante." Repetidas com emoção, essas frases se tornam crenças. E crenças moldam ações. Ações moldam hábitos. E hábitos constroem destino. Mas há um detalhe essencial. A autossugestão não funciona se for mecânica. Você precisa sentir cada palavra como se já fosse realidade. É a emoção que grava a instrução no subconsciente. Sem emoção é só ruído. Com emoção é criação. Hill dizia que a mente subconsciente é o solo mais fértil do universo, e o que você planta nela com fé, inevitavelmente germina. A disciplina é o jardineiro, a autossugestão é a semente, e a fé é o sol que faz tudo crescer. Mas há inimigos dessa construção, e todos vivem dentro da própria mente. O medo, a dúvida e a procrastinação são os ladrões invisíveis da riqueza. Hill os chamava de os 6 fantasmas do medo e dizia que até que o homem aprenda a dominá-los, nenhuma fortuna será permanente. Esses medos agem silenciosamente, disfarçados de prudência e lógica, mas, na verdade, são os guardiões da escassez. Eles sussurram: "E se der errado?" E a maioria acredita, desistindo antes de tentar. Mas Hill afirmava: o medo é apenas a fé invertida. Por isso, a disciplina e a autossugestão são armas contra o medo. Elas treinam a mente a acreditar no próprio poder. E uma mente treinada não se curva à dúvida. Se você aprender a controlar seus pensamentos, poderá controlar qualquer coisa. Essa é uma das maiores leis da riqueza, porque quem governa a mente governa o destino. Agora, você vai descobrir a lei da associação e a lei da harmonia. 2 forças que definem o tipo de energia que você atrai e o ambiente onde a prosperidade cresce. Hill dizia que ninguém vence sozinho e que até o pensamento mais poderoso enfraquece quando cercado por mentes negativas. A riqueza, no fim das contas, é um estado de harmonia interior e exterior. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Napoleon Hill afirmava que ninguém alcança o sucesso sem o auxílio de outras mentes. Porque o homem é moldado, consciente ou não, pelo ambiente mental em que vive. E é aqui que surge a 7ª lei da riqueza, a lei da associação. Segundo Hill, cada pessoa é o resultado direto das 5 mentes com quem mais convive. Os pensamentos, emoções e crenças dos que estão ao nosso redor penetram no nosso subconsciente como um perfume invisível e, aos poucos, passam a definir nossa frequência mental. Por isso, o homem que convive com o fracasso inevitavelmente começa a pensar como um fracassado, e o homem que se cerca de mentes criativas, positivas e determinadas inevitavelmente começa a vibrar em sintonia com o sucesso. Hill dizia: "Diga-me com quem você anda e eu lhe direi o seu destino." Mas não se trata apenas de evitar pessoas negativas. Trata-se de cultivar alianças mentais construtivas. Hill chamou isso de mastermind, a união de 2 ou mais mentes em perfeita harmonia, criando uma terceira mente invisível e infinitamente mais poderosa. Essa é a essência da lei da associação. Quando 2 ou mais pessoas se unem em harmonia, uma nova força nasce, e essa força multiplica resultados. A harmonia, portanto, é o cimento da riqueza. Por isso, Hill dizia que a falta de harmonia é o maior inimigo de qualquer empreendimento. Quando existe conflito, desconfiança ou inveja dentro de um grupo, a energia se dispersa, o propósito se enfraquece e a riqueza se dissolve. Mas quando há harmonia, a energia flui com naturalidade e a prosperidade se torna inevitável. A harmonia não significa ausência de problemas, mas alinhamento de propósito.
É quando as diferenças não dividem, mas somam. É o ponto em que o ego se curva à missão. Hill observou que os homens mais ricos e influentes da história tinham o dom de criar ambientes harmônicos ao seu redor. Eles sabiam escolher suas companhias, sabiam quando ouvir, sabiam quando silenciar. Eles não desperdiçavam energia discutindo, usavam-na para construir. E é por isso que a 8ª lei da riqueza é a lei da harmonia mental. Porque a mente em conflito não cria, destrói. E o homem que vive em desarmonia interior acaba projetando essa desordem no mundo exterior. A harmonia começa dentro. Não há prosperidade em meio à culpa, à inveja ou ao ressentimento. Essas emoções são como ferrugem na engrenagem da mente. Elas corroem o foco, bloqueiam a fé e interrompem o fluxo da abundância. Hill dizia que o primeiro passo para a harmonia é o perdão. Não apenas o perdão aos outros, mas o perdão a si mesmo. Porque enquanto você se culpa pelo passado, você vibra a escassez. E a escassez repele toda forma de prosperidade. Perdoar é libertar energia, é abrir espaço interno para o novo. E a mente livre cria com mais facilidade. Pense em quantas vezes você tentou avançar, mas algo dentro de você dizia: eu não mereço. Essa voz é o eco de uma mente em desarmonia. E enquanto ela estiver lá, nenhuma técnica, nenhum método, nenhuma estratégia financeira será suficiente. Por isso, Hill ensinava que a harmonia é a base da autoconfiança. E a autoconfiança é o motor da riqueza. A mente harmoniosa acredita no próprio poder, confia no processo e age sem medo. E aqui vai um exercício poderoso. Observe hoje as pessoas, ideias e conteúdos que te cercam. Eles te inspiram ou te drenam. Eles te elevam ou te paralisam. A resposta te mostrará se está construindo a riqueza ou sabotando o próprio destino. Hill dizia que a riqueza ama a vibração da paz. E a paz não é inércia, é clareza. Quando a mente se alinha, o caos se dissolve. E quando o caos se dissolve, as oportunidades aparecem. Muitas pessoas acreditam que precisam lutar para prosperar, mas a verdadeira riqueza flui com naturalidade. Ela é o resultado da harmonia entre mente, propósito e ação. A riqueza foge de quem vibra medo, inveja ou comparação, porque esses sentimentos criam ruído na frequência da abundância, mas ela se aproxima de quem vibra gratidão, confiança e generosidade, porque essas emoções mantêm a mente sintonizada com o fluxo criador. E antes de passarmos para a última parte deste vídeo, me diga nos comentários, você sente que as pessoas ao seu redor te aproximam ou te afastam da riqueza mental e emocional que deseja? Compartilhe sua resposta. Ela pode inspirar alguém que está ouvindo agora. Napoleon Hill dizia que a verdadeira riqueza é silenciosa. Ela não grita, não ostenta e não precisa provar nada a ninguém. Porque a prosperidade genuína é o reflexo de uma mente que aprendeu a viver em estado de gratidão. E essa é a 9ª lei da riqueza, a lei da gratidão. A gratidão é o elo invisível que conecta o homem à fonte de toda a abundância. Ela transforma a escassez em percepção, o medo em fé e o esforço em propósito. Hill afirmava que nenhuma mente pode atrair prosperidade enquanto vibra em reclamação. A reclamação fecha as portas do subconsciente, enquanto a gratidão abre janelas que o homem nem sabia que existiam. Ele dizia: o homem que é grato pelo que tem está preparado para receber mais. O homem que reclama do que falta está se preparando para perder o que já possui. A gratidão é uma forma de confiança, é dizer ao universo: eu acredito na abundância, mesmo quando ela ainda não se manifestou. E essa confiança altera a frequência mental, colocando você em sintonia com as oportunidades, as pessoas e as ideias certas. Mas a gratidão não é passividade, é consciência.
Não é aceitar o pouco, mas reconhecer o muito que já existe dentro de você. Porque quem é grato vê abundância onde os outros só enxergam falta. E essa percepção cria um campo magnético poderoso, capaz de atrair ainda mais motivos para agradecer. Hill dizia que a gratidão transforma o desejo em fé e a fé em realização. E quando você aprende a viver assim, o universo parece se reorganizar para favorecer o seu caminho. Mas há uma lei ainda mais alta, a 10ª e última lei da riqueza, a lei da contribuição. A contribuição é o ápice da prosperidade. É quando o homem compreende que a riqueza que possui não pertence apenas a ele, mas é um instrumento nas mãos da vida para gerar mais vida. Hill observou que os homens mais ricos que conheceu, Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller, tinham algo em comum. Todos possuíam o desejo de servir. Eles não acumulavam apenas para si mesmos. Eles viam a riqueza como uma ferramenta para transformar o mundo. E quanto mais davam, mais recebiam. Hill dizia: o caminho mais rápido para o sucesso é ajudar outras pessoas a alcançarem o sucesso. Essa é a essência da lei da contribuição. A prosperidade é um ciclo. Ela vem, se manifesta e precisa fluir de volta. Quando o homem tenta segurá-la apenas para si, ela apodrece. Mas quando ele a coloca em movimento, por meio da generosidade, da inspiração e do serviço, ela se multiplica. Por isso, Hill alertava: quem busca a riqueza apenas por dinheiro, descobre cedo demais que o ouro perde o brilho. O propósito dá sentido ao ganho, e a contribuição mantém a abundância em movimento. A mente pobre pensa: se eu dou, fico com menos. A mente rica entende: quando eu dou, eu crio mais. Porque a energia da prosperidade é expansiva, ela cresce na mesma medida em que é compartilhada. E é por isso que a última lei é também a mais espiritual, porque ela conecta o homem à sua origem. Ela transforma a busca pelo sucesso em uma jornada de significado. A verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você se torna através do que faz. Eu acreditava que cada ato de generosidade, cada palavra de encorajamento, cada ideia compartilhada é uma semente plantada no campo invisível da vida. E essas sementes retornam multiplicadas, não apenas em dinheiro, mas em paz, amor e propósito. Por isso, ele dizia que a mente mais rica é aquela que aprendeu a dar sem medo e agradecer sem condição. Então, se existe uma mensagem final neste vídeo, é esta: a riqueza não é um fim, ela é um caminho, um processo de evolução interior. E como toda lei universal, ela responde à vibração que você emite. Aquele que pensa com clareza, age com fé, se disciplina, se associa com harmonia e vive em gratidão e generosidade, se torna inevitavelmente próspero. Porque o universo recompensa a mente alinhada com o bem e pune, de forma silenciosa, a mente que insiste na escassez. A verdadeira riqueza é viver com propósito, trabalhar com alegria e deixar um legado que continue multiplicando o bem, mesmo depois que você se for. Se essa mensagem tocou algo em você, deixe um comentário com a frase: eu decido viver em abundância. Essa simples declaração é o primeiro passo para reprogramar a sua mente para a prosperidade. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir isso, curta o vídeo, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal Segredo Inconsciente, porque aqui, juntos, estamos construindo mentes livres e prósperas.